Pessoal, a gente volta agora a falar de política. Vamos conversar com o deputado federal e atual coordenador do Grupo Temático da Agricultura na transição do novo governo, o Nery Geller, do Partido Progressista do Mato Grosso. Deputado, uma ótima tarde. Tudo bem por aí? Boa tarde, Larissa. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos lá então, deputado. Muito obrigada pela participação aqui no Boletim Metrópolis. O senhor que está à frente do grupo de trabalho da agricultura na transição, tem uma vasta experiência no setor agropecuário, né? E essa é uma área bastante desafiadora para o novo governo, uma área em que Lula enfrenta resistência. Qual que será o foco do novo governo nesse setor tão importante para o Brasil? Na verdade, Larissa, como você falou, realmente o presidente Lula tem resistência porque esse é um setor liderado pela maioria das pessoas que são muito ligadas à direita e apoiaram o Bolsonaro. Mas para nós, ao mesmo tempo, ser um desafio é também algo muito tranquilo em função do que o presidente Lula fez já durante os 8 anos do seu governo e dos outros 6 anos do PT. Nós conseguimos grandes avanços, desde a renegociação de dívidas, como a regulamentação da biotecnologia, avançamos na questão da regulamentação do Código Florestal, crédito, abertura de mercado, infraestrutura no centro-oeste para o norte do nosso país, estruturação portuária de Miritituba, Santarém, também a estruturação de todos os portos, tanto do Tegrão como do Porto de Itaqui, lá no Maranhão. Então, tem bastante investimento que foi feito. Agora, nós estamos dentro do que o presidente Lula se comprometeu a retomar, primeiro, a pacificação do setor com o mercado internacional, né? Fomentar o crédito, voltar a fomentar a infraestrutura que tanto precisa, principalmente para essa região mais ao centro-oeste do Brasil, e buscar essa imagem que infelizmente ficou um pouco desgastado durante esse período em função da questão ambiental, e nós trabalhar forte a questão da convergência, produzir com sustentabilidade. Isso se dá principalmente através da incorporação de áreas de pastagem degradada ao sistema de produção de grãos, integração lavoura, pecuária e florestamento plantado. Quer dizer, além de você ajudar o meio ambiente, você aumenta a produção, ajudando a economia do Brasil e também melhora a nossa imagem lá fora no mercado. Então, são desafios bastante importantes. Nós temos também, Larissa, e o telespectador que está nos acompanhando, algumas pautas que estão no Congresso Nacional, que foram votadas na Câmara, que precisa agora ser votado ainda no Senado, que vai nessa mesma linha. Por exemplo, eu fui correlator da Lei do Defensivo Agrícola. Essa Lei do Defensivo Agrícola, ela é importante porque ela regulamenta, inclusive, a multiplicação de biológicos, quer dizer, nós vamos usar menos agroquímicos para passar exatamente para a sustentabilidade no controle biológico, que é o que o mundo inteiro está fazendo e que nós aqui no Brasil ainda estamos atrasados em função de não ter uma legislação adequada. Então, são desafios bastante importantes que nós estamos trabalhando e já levantamos também algumas questões como orçamentário, que é importante a gente trabalhar porque ela passa pela questão do crédito, que precisa ser equalizado pelo Tesouro Nacional, seguro, agrícola e assim por diante. Perfeito, deputado. Agora, o senhor já foi ministro da Agricultura e é cotado para assumir o cargo novamente. Conta pra gente, já houve um convite ou uma sondagem do presidente eleito Lula? Larissa, de forma bem categórica, você sabe, eu tenho uma relação muito aberta e transparente com toda a imprensa. Isso não está em pauta, não está sendo discutido. Perdemos a conexão. Oi. Será que foi o fone? Oi, eu acho que pode ser. Agora sim, deputado, parece que agora a nossa conexão voltou, a nossa comunicação. Oi, Larissa, restabeleceu? Perfeito, deputado, pode seguir. Infelizmente foi o fone que eu mexi aqui e acabou saindo. Como nós apoiamos o presidente Lula ainda no primeiro turno das eleições, ajudamos na confecção, inclusive, do plano de governo, então nós estamos bastante focados nessa linha, exatamente para que a gente possa dar tranquilidade ao nosso setor agrícola, né, que passa por esse momento de turbulência, para que esse setor se acalme,
né, se aproxime do governo no sentido de ocupar os espaços para que a gente possa defender as políticas adequadas para o setor. E esse diálogo eu particularmente já tive, fui fundador da ProSoja lá em 2005, diretor da ProSoja, a minha função como secretário de Política Agrícola, depois como ministro e agora como deputado federal, sempre foi na liderança classista. Conheço o setor de norte a sul, fui para Mato Grosso, saindo do sul do país, ajudei na transformação, principalmente da agricultura tropical, e pacificar isso. A questão do Ministério vai ser um segundo momento, vai ser mais lá para frente, isso não está na pauta para discussão nesse momento. Eu quero, de forma técnica, bem objetivo, como eu sempre fui, aliás, Larissa, ajudar para que a gente possa ter presença forte no governo, do ponto de vista de fazer as políticas necessárias para o setor, porque eu tenho certeza que elas vão ter impacto na segurança alimentar, na geração de emprego, de oportunidade para as pessoas que mais precisam. Tá certo, deputado. Agora, o senhor teve um mandato de deputado federal cassado pelo TSE em agosto, acusado de captação ilícita de recursos para financiar campanhas políticas, mas segue em exercício e tenta reverter a decisão. O que o senhor tem a dizer sobre essa situação especificamente, deputado? Larissa, muito tranquilo. Quem me assiste nesse momento, eu faço até questão que entre no TSE, olhe o meu processo e veja a origem, como você acabou de falar. Eu teria recebido recurso de fonte vedada, que é de empresa. Eu sou agricultor, sou colono, me orgulho disso. Em todo lugar que eu vou, todo mundo sabe disso. E eu vendi duas safras, uma safra de soja para Bunge Alimentos e outra para Seara Alimentos. É a minha atividade agrícola. Esse processo ele foi rejeitado, foi inocentado no Tribunal Eleitoral, ele subiu aqui para cima, ficou 2 anos parado e depois da convenção ele foi para a pauta. Eu tenho certeza que, infelizmente, o judiciário foi induzido ao erro e que nós vamos reverter isso com muita tranquilidade, porque 100% eu tenho o direito do meu lado, estou muito tranquilo com relação a isso. Por isso sigo firme, tranquilo, de cabeça erguida, porque não devo absolutamente nada. E sempre falo para vocês da imprensa, com todos que falam comigo, faz um favor, olhe o processo, que com certeza vocês mesmos podem constatar que o que eu estou falando é a pura verdade. Está na minha declaração de imposto de renda, tem as notas fiscais, as cargas entregues, romaneio e, inclusive, o recurso que entrou na minha conta, descontado o imposto. Então, não tem absolutamente nada e eu estou muito tranquilo que eu reverto essa situação para que eu não fique inelegível. Mas eu não estou impedido, eventualmente, de ocupar algum cargo, até porque isso não causa, do ponto de vista legal, não causa improbidade administrativa. E com certeza, Larissa, se eu tivesse improbidade, eu não estaria nem na transição. Eu, pessoa, não iria aceitar. Tá certo, deputado. Agora, para a gente finalizar a nossa conversa, o presidente eleito Lula está aqui em Brasília, o que tudo indica deve focar na tramitação da PEC do Bolsa Família, ou PEC de transição. Como que o senhor vê a movimentação dentro do parlamento em torno dessa PEC? O novo governo está conseguindo articular apoio necessário? O presidente Alckmin é muito habilidoso, né? O vice-presidente que está coordenando a transição. E agora a presença do presidente Lula vai fortalecer isso ainda mais. Até porque, Larissa, a promessa do auxílio emergencial veio dos dois lados, dos dois candidatos, das duas coligações. Então, eu vejo com tranquilidade e até porque o presidente Lula é muito habilidoso e nós vamos ajudá-lo, inclusive. Eu já conversei muito, sou vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma das frentes mais importantes do Congresso Nacional. Nós estamos dialogando com esse setor, eu conversei com o presidente Arthur também, o meu partido, o Partido Progressista, na sua grande maioria, mesmo que está na base do presidente Bolsonaro, deve votar junto e nós devemos aprovar, porque isso não é para o presidente Lula, não é para o governo do presidente Lula, isso é para a sociedade brasileira, não só o auxílio emergencial, mas também outras vertentes, como o SUS, precisa um pouco de recurso e isso vai ser trabalhado de forma articulada e eu creio que vai ser aprovado. Perfeito, muito obrigada, Neri Geller, deputado federal pelo PP do Mato Grosso. Até uma próxima, deputado, um ótimo trabalho. Obrigado a você, Larissa, sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Um abraço também.